Oi pessoal, tudo bom? Na nossa aula de filosofia de hoje, a gente vai falar sobre Immanuel Kant. Eu trouxe algumas das frases dele que são: a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelos que não precisamos ter. Ciência é o conhecimento organizado, sabedoria é a vida organizada. O juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como compreendido sob o universal. A felicidade é o estado no mundo de um ser razoável, a quem, em todo o curso da sua existência, tudo acontece segundo a sua aspiração e a sua vontade. Um pouquinho da história dele: ele nasceu na Prússia Oriental no dia 22 de abril de 1724 e ele foi o quarto de 9 filhos. Ele se dedicou ao estudo da teologia porque ele levava uma vida bastante modesta e bem voltada ao luteranismo. E ele foi definido como um homem bastante metódico, e ele acabou sendo professor de física, antropologia, geografia, lógica, metafísica, além de outras coisas, e escreveu alguns ensaios sobre história e política. E ele que foi o fundador do criticismo, o criticismo ele vai abordar sobre os problemas do conhecimento. Então ele acabou unindo o empirismo e o racionalismo. Então ele cria uma filosofia que pode ser chamada de idealismo transcendental. Então ele pega esses elementos da filosofia idealista, que é voltada para aqueles conceitos universais, e não está muito preocupada com o que acontece na realidade. E ele transpõe isso para um estudo filosófico. Então ele faz bastante críticas ao empirismo também, que é aquela ciência baseada somente nos nossos sentidos, e ele faz algumas recomendações ao racionalismo. Já o racionalismo é aquele que é baseado somente na razão, que não vai recorrer aos sentidos. Então, empirismo e racionalismo são coisas ao contrário, né? Só que ele pega e fala que a gente precisa dos dois. Então, a gente precisa pegar esse racionalismo, só que a gente precisa vivenciar na nossa vida cotidiana o que é o empirismo, e isso é muito importante para a gente chegar ao conhecimento. Então, ele chama isso de racionalismo crítico. Então, é importante a gente fazer uma mistura dos dois para chegar ao conhecimento verdadeiro. Então ele fala que o conhecimento é um misto de juízos universais e da experiência sensível. Até ele fala, intuição sem conceitos são cegas. Então ele fala o quê? Que o conhecimento sensível, se ele não tiver um conceito, que é a razão em si, não adianta de nada. A gente precisa ter os dois: o conceito racional e a experiência. Para isso aí a gente tem um conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento ele é constituído de uma forma e da matéria. Então a forma seria a priori, é o que vem primeiro. Então está em primeiro plano a racionalidade. E a matéria é a posteriori, então o que vem depois. E na obra dele, o que é iluminismo, ele vai sintetizar a possibilidade do homem de seguir a própria razão. Então a razão na verdade está dentro dele. Então ele precisa sair da sua menoridade para ele alcançar a razão. E às vezes o ser humano ele não sai dessa minoridade porque ele tem preguiça ou até mesmo covardia. Ele fala um pouquinho pra gente sobre a ética e sobre o imperativo categórico. Então ele até uma frase dele é assim: age apenas se a máxima de sua ação puder se tornar universal. Então ele fala que a gente deve agir só se isso possa ser aplicado em toda situação, independente do tempo, do lugar. Então a gente precisa agir sempre racionalmente por dever. Por exemplo, a mentira em qualquer situação é errada. Então, mesmo que a mentira, por exemplo, eu vou mentir para salvar alguém, a gente não pode falar que essa ação é moral, porque mentira em qualquer situação é errado. Não que ele fala assim, que eu não posso fazer isso, mas ele fala que a gente não pode atribuir um sentido moral para isso. Aí depois ele vem com dois conceitos, que é agir por dever
Então, agir por dever tá, assim, vamos dizer, num patamar maior. Então, agir por dever é quando a gente age por um princípio nosso, porque a gente sabe que aquilo é certo e a gente está agindo por um princípio, por ética nossa. Agora, agir conforme o dever, a gente age na ética, só que porque a gente acha que vai ter uma punição se a gente agir diferente, ou então se a gente vai ser mal visto se a gente agir de outra forma. Então, é meio que com segundas intenções, vamos dizer assim. Sobre a política, ele fala um pouquinho sobre a paz perpétua. Então, ele vai falar como que as nações deveriam ser organizadas para manter a paz. Então, ele fala um pouquinho sobre os direitos internacionais, os direitos humanos. E o que ele queria, o que ele falava que era a meta, era acabar com as guerras que estavam acontecendo muito na época, que era o que ele levava à miséria do povo. Ele fala sobre a fundamentação da metafísica dos costumes. Então, a metafísica é um conhecimento abstrato, que não vai recorrer à prática. E ética já é um ramo da filosofia prática. Então, dentro dessa obra dele, que é chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele vai conciliar os dois, falando que os deveres são universais. Então, depois, se vocês quiserem dar uma lida nessa obra deles, para entender melhor o pensamento dele. Outra obra dele é a Crítica à Razão Pura, onde ele vai falar pra gente dos limites do conhecimento humano, então como ele conhece, sobre a priori e a posteriori, que a gente falou depois. Essa outra obra dele é muito legal para vocês lerem. E por hoje era só isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Até mais!